Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje eu vou falar, né, eu vou apresentar uma aula que é considerada um tema importante, mas pouco divulgado, né? Eu acredito que a gente não conversa muito no dia a dia das rotinas e organização do plantão na unidade de cuidados intensivos, não só do plantão, né? Mas das rotinas que a gente tem de uma forma geral. Várias empresas, várias linhas de trabalho, né, não só na área da saúde, já identificaram que uma das coisas mais importantes que tem para o sucesso é dentro da empresa, dentro da linha de produção, vamos falar assim, é a organização. Seria o checklist, né, que o pessoal geralmente faz nas indústrias. É um exemplo típico de segurança, né, que já foi identificado que é necessário que tenha organização no fluxo, no processo de trabalho, é a aviação. Então, a gente vê quando você vai estudar sobre os processos de trabalho, a aviação é o exemplo que a gente deve seguir com relação à organização, né? Você não vai, vocês né, quem tem familiaridade com o pessoal da aviação entende, percebe o quanto eles são rigorosos com as checagens das rotinas, né, antes de um avião decolar, durante o processo de voo e durante o pouso, né? Não só da aeronave em si dentro, mas antes, tudo que está ao redor da aeronave. Então, o processo para dar certo, ele tem que ser organizado. Então, diante disso, a gente vai falar hoje um pouco sobre a organização e rotina da unidade de cuidados intensivos. Eu vou confessar para vocês que é uma aula extensa se a gente for entrar em detalhes em todos os pontos que são muito importantes. Então a gente colocou, né, eu foquei mais em compreender a importância da organização e fluxo durante o cuidado prestado dentro da unidade de cuidado intensivo. Então nós não vamos falar só do processo em si, né? Vocês estão me ouvindo, turma? Ou não? Não, né? Então tá. Nós vamos falar também sobre a organização do raciocínio dentro da unidade de terapia intensiva durante o plantão, no dia a dia, né, mantendo a horizontalidade do cuidado. A forma de apresentação aqui eu vou falar um pouquinho essa introdução, falar da legislação, né, o que que tem, a legislação que organiza a unidade de cuidado intensivo, o que faz do CTI diferente de outros setores, né? A palavra fala, falar o termo, utilizar o termo de que o CTI é um setor fechado, não é tão adequado, uma vez que o CTI precisa da participação de todos, né? Da equipe multidisciplinar, da equipe interconsultora, das linhas de cuidado que vão cuidar do paciente no pré e no pós-CTI. Então, o setor fechado no quesito de organização, né? Não de fluxo, tá bom? Falar um pouquinho da apresentação aí do formato estruturado para organizar a rotina. Na verdade, essa aula hoje é mais voltada para a gente montar um raciocínio e a gente tentar executar o nosso trabalho dentro da terapia intensiva direcionado por esse raciocínio, tá? No finalzinho a gente fala um pouquinho de conclusão e a nossa bibliografia. A UTI, né, gente, todo mundo, né, que assiste nossas aulas, que conhece o terapia intensiva, sabe que o CTI, ele é um lugar onde a gente cuida de pacientes graves, pacientes críticos, né, que precisam de um cuidado intensivo, daí o nome, né, é um cuidado contínuo, integrado e intensivo, né? A gente precisa de tecnologias de ponta, no caso de um arsenal de material, de insumos, né? Para a gente poder monitorizar os nossos pacientes, para a gente poder prestar um atendimento adequado para eles, né? A organização da rotina de terapia intensiva, ela é um dos pilares para o CTI ter qualidade e ter segurança no cuidado que a gente faz para os nossos pacientes. Isso tem que ser muito bem desenhado, né? Na outra aula que eu conversei com vocês, eu falei dos indicadores assistenciais, que é um outro pilar que a gente tem para avaliar a qualidade do atendimento que a gente faz, assim bem como a gente faz o cuidado seguro, né? Aí é só uma resolução, a RDC 7, que a gente tem como legislação que fundamenta a abertura, a manutenção
né, da terapia intensiva, de uma unidade de cuidados intensivos, ainda dessa, o que que eu quis focar da resolução na aula de hoje, né, gente? O descritivo mínimo de recurso humano, material, medicamento, estrutura predial, área física e as atribuições profissionais. Hoje, especificamente, nós vamos focar em quê? Nós vamos focar o descritivo mínimo de recursos humanos, materiais, medicamentos, estrutura predial, área física e as atribuições profissionais. Grande, né? Só que não. Hoje a aula é sobre organização da rotina da terapia intensiva. Então a gente vai falar hoje mais o que? Descritivo mínimo de recurso humano e as atribuições dos profissionais dentro da terapia intensiva. Hoje, especificamente, como é a aula da residência de medicina intensiva, eu vou focar mais na parte médica, mas eu vou dando uma pincelada que isso serve para a equipe multidisciplinar também, porque a gente tem colegas da multidisciplinar que assistem nossas aulas também. Então, vamos lá. Começando pelas rotinas diárias, né? A rotina da UTI ela tem que ser rigorosa, tem que seguir protocolo bem definido. Por quê? Para assegurar a segurança e estabilidade dos nossos pacientes, né? Por que disso, gente? É o que eu estou falando. Não adianta a gente pensar em cuidar dos nossos pacientes críticos, isso de qualquer paciente, cada um fazendo de um jeito, cada um seguindo a sua cabeça, cada um seguindo a sua rotina. Quando a gente diz que o CTI é um setor fechado, é nesse sentido, é fechado de protocolos, é embasado em indicadores, é embasado em horizontalidade do cuidado. Existem os plantonistas que são verticais, que a gente precisa muito dos plantonistas, mas tudo é norteado pela horizontalidade do cuidado. Então, a gente começa com a avaliação dos pacientes, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, não chamar o paciente de doença pela patologia, pelo box, não é isso. A gente tem que ser de forma mais objetiva, humanizado, né? Da maneira mais simples e objetiva possível, né? Então a gente tem que identificar a avaliação dos pacientes. Quando você chega na terapia intensiva, você entra num plantão de terapia intensiva, vamos falar primeiro do plantão. Você vai avaliar os pacientes, você vai identificar aqueles que precisam mais da sua ajuda, aqueles que estão estáveis precisam da sua ajuda, mas ele pode ficar para um segundo round que você vai fazer de avaliação. E aí, aquele que tem maior gravidade, maior estabilidade, são os que a gente dá mais atenção no início do seu plantão, tá? Os rounds multidisciplinares, geralmente eles acontecem na grande maioria dos CTIs no turno da manhã, o mais cedo possível, onde encontra a equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e todos os profissionais que ali estiverem, que estão envolvidos no cuidado direto ou indireto do paciente. Indireto no sentido de bioquímica, né? Farmácia clínica, ela não está ali na beira do leito, mas elas nos ajudam demais, terapia ocupacional, assistente social, a própria psicologia, que fica mais no intermediário ali, né, na beira-leito, mas também fica ao redor, né, na retaguarda do paciente. Avaliar exames laboratoriais e de imagem, tá? Isso aí é importante, gente. Eu coloquei alguns pontos importantes, não está necessariamente na Luiz, sequência. Oi? licença. Para mim tá no primeiro slide, não sei se é para todo Ah, mundo. vocês estão no primeiro slide ainda? Sim. Mais alguém, turma? Está só no Todo primeiro? mundo. Não tá na apresentação, não. Ué, então peraí, deixa eu ver aqui então. Não, então perdeu, foi muita coisa. A tela saiu? Vocês estão vendo qual tela agora, A gente está turma? vendo o seu PowerPoint. Coloca para no modo apresentação aí. Não, cara, então tá. Deixa eu ver aqui de novo. Você está vendo só o PowerPoint? Agora foi para o modo apresentação. Passa aí. Foi, agora foi, velho. Ah, não, então tá. Então aqui, ó. Então contextualização aqui até a RDC lá que eu falei, só voltando rapidamente. O que a gente vai falar mais é do descritivo mínimo de recurso humano, material, medicamento, estrutura predial, mas isso que é mais importante é recurso humano e as atribuições de cada profissional. Né? Voltando aí, eu falei das rotinas, que é protocolo, avaliação dos pacientes, os rounds multidisciplinares, exames laboratoriais de imagem, agora vocês estão vendo? Tamo, velho. Beleza. E aí a prescrição médica, que é uma coisa que a gente tem que organizar também, como eu disse agora há pouco, né, que o slide não estava passando. Essa rotina da terapia intensiva, eu descrevi aqui que o que eu encontrei na literatura como os pontos cruciais para a gente ter
um cuidado integrado e organizado dos nossos pacientes. Aí agora eu vou falar com vocês alguns pontos e a gente organizar o raciocínio. Eu espero que a gente consiga, no final dessa aula, que vocês entendam a importância da gente organizar o nosso plantão, organizar a rotina do CTI, não só do plantão, mas a rotina do round disciplinar, a rotina do cuidado, o cuidado integrado, né? Então, não dá para deixar de falar de uma organização da terapia intensiva sem a gente citar a importância da equipe multidisciplinar. Quem está lá comigo no CTI, quem trabalha comigo desde sempre, vê o quanto eu falo, a maioria das vezes que eu estou na beira-leito, da importância da opinião de todos que estão envolvidos no cuidado, né? É o enfermeiro, fisioterapeuta, eu falei agora há pouco, terapeuta ocupacional, psicologia, assistente social, todos têm a sua importância, os técnicos de enfermagem. Então, ali na beira-leito, quem fica maior parte do tempo não é o médico, né? É a equipe de enfermagem. Então, a gente tem que organizar a nossa corrida de leito, nosso raciocínio, né? Nossa definição do plano terapêutico, baseado na opinião de todos, para a gente poder ter um resultado esperado. Porque quem não participa da formatação do plano terapêutico, turma, a chance de não seguir o plano terapêutico é muito grande, porque não participou do processo, né? Vocês estão vendo aí, turma? Eu não estou vendo vocês, não, Tamo tá? sim, velho. Eu tô vendo só minha tela. Se parar, travar de novo, vocês me sinalizam, por favor. E aí a gente vai voltar agora, dar mais atenção, vamos ligar nossos holofotes agora para o plantão, tá? Para a gente organizar a aula. Então, pontualidade, né? Não preciso nem falar, isso é uma coisa, é um sinal de respeito, né? Não só de organização, aos colegas e principalmente com o paciente, tá, gente? Você chegar no plantão na hora é nada menos que obrigação. Você chegar algum tempo antes, alguns minutinhos antes, isso aí é cortesia. A gente tem que fazer isso, porque se você quiser receber respeito dos seus colegas, você tem que apresentar o seu cartão de visita. E eu falo isso para os residentes o tempo inteiro. Pontualidade é o principal cartão de visita, tá? A passagem do plantão. Então você chega pontualmente para poder ter uma passagem de plantão, uma transferência de cuidado efetiva. Preferencialmente ela tem que ser feita à beira-leito. Isso existe literatura falando que quando você faz uma transferência de cuidado beira-leito, olhando para o paciente, você tem um resultado melhor, você tem uma chance menor de cometer falhas de processo, falhas do plano terapêutico, tá? E aí você já vai avaliar para passar o seu plantão, aí eu estou falando de receber à beira-leito o plantão e passar o plantão à beira-leito. E é lógico, gente, que você vai passar o seu plantão, você tem que avaliar os pacientes antes do final do seu plantão, né? Então, não raro acontece da gente passar um caso na hora de sentado, né, na mesa, na frente do computador, aí o colega chega para avaliar, ou você chega para avaliar o seu plantão no início do plantão, o quadro está completamente diferente do que o colega passou, porque às vezes ele avaliou só no início da noite, e tiveram várias horas aí, aumenta na hora, reduz na hora, alguns lugares isso aí é feito de forma padronizada, por protocolo, e às vezes você chega lá no final e não consegue passar o caso do jeito que ele está realmente, né? Você vai priorizar os pacientes, aqueles que têm maior demanda, né? São pacientes que você, é, que eu, como eu disse mais cedo, o paciente que está mais instável, né? Com maior necessidade de cuidado na ventilação mecânica, ventilação difícil, e alguma pendência que ficou do dia são os pacientes que você vai avaliar primeiro, né? Aí, exame laboratorial de imagem, você, no caso do plantão diurno, né, deve estar a par destes exames antes mesmo do round disciplinar, apesar de alguns lugares fazer esse round bem cedo, se você chega na hora, com uma hora de plantão, você consegue dar uma checada nesses exames, dar uma avaliada nos pacientes de forma mais objetiva. Não tem que avaliar os 10 pacientes da unidade, necessariamente você vai avaliar os mais críticos para poder, na transferência lá na informação no round, você conseguir fazer o cuidado adequado para estes pacientes, principalmente. Paciente de alta, gente, por exemplo, é um paciente que você vai ali só fazer uma avaliação superficial rápida, que você não definiu alta hoje.
né? Então, esse paciente já estava preparado para a alta. Você vai ali só confirmar essa alta. Alguns hospitais estão deixando a alta pronta no plantão anterior, noturno, e durante o período do dia, no primeiro momento que o médico chega, a primeira coisa que ele faz é elaborar a alta. Para quê? Para as admissões saírem mais cedo. No caso né, da unidade de internação, o paciente não é admitido na unidade de internação no plantão noturno. O leito é disponibilizado durante o dia, no momento em que a equipe está mais completa, e a gente evita as admissões noturnas, né? No cenário ideal. Avaliar a condição do paciente de alta, é o que eu acabei de falar, né? Você agiliza ali, você avaliou o paciente, está em condição de alta, não necessariamente você precisa esperar a corrida de leito multidisciplinar para dar a alta, o plantonista tem autonomia para executar essa alta, tá? Então, o ideal, inclusive, é que seja feito antes da corrida de leito. E, importantíssimo, a participação ativa do round multidisciplinar. Incentivar a participação da equipe. Por quê, gente? Aí, já falando para os nossos colegas médicos, a liderança dentro da terapia intensiva, historicamente, nas escolas de medicina, tudo isso todo o aprendizado que a gente tem volta para a atenção para a liderança médica dentro da terapia intensiva. Isso é um paradigma difícil da gente quebrar. Não estou falando que a gente é menos ou mais importante, mas acaba que a gente é líder dentro do plantão. Então a gente tem que ter uma iniciativa, proatividade, né? Você tem que emitir opinião durante a corrida de leito, durante as discussões. E tem que ouvir, tem que saber ouvir os colegas. Nós não somos dono da verdade, cada um tem a sua função e todas as funções são importantes dentro do CTI para a gente poder fazer um cuidado adequado, tá? E não dá para deixar de falar, gente, de postura, né? Respeito, objetividade, clareza. Não adianta a gente falar difícil, não adianta ficar falando abreviação, pseudônimo, né? A gente tem, não é falar de forma muito esdrúxula também, mas também não dá para a gente ficar falando tecnicamente difícil de forma que a equipe não consegue entender o que você está querendo dizer. Então é muito importante a gente ter uma postura de comunicação efetiva. Nem sempre o que eu quero dizer a pessoa que está do outro lado consegue entender. E o contrário, às vezes a pessoa está tentando me transmitir, se eu não entendi, eu tenho que perguntar. Peraí, eu não entendi. O que que significa essa abreviação? Não estou entendendo o que que você está querendo dizer. Né? Então, isso é muito importante, tá, gente? Aí a gente já vai para a parte mais prática, que é elaborar a prescrição do dia, comunicar a equipe de enfermagem e equipe multi as alterações da prescrição, né, gente? É um automatismo que a gente tem dentro da terapia intensiva, né? Por exemplo, pacotinho. O paciente chega, eu faço a prescrição, libera a prescrição, não comunico que eu liberei ou comunico a prescrição está liberada. Mas e aí? Tem algum medicamento para começar agora? Tem algum exame que eu preciso que priorize? Eu preciso fazer uma tomografia, um raio-x? Eu tenho que organizar o raciocínio. Eu entreguei a prescrição, no nosso caso a gente não entrega, mas eu liberei a prescrição. Não é da admissão, mas é da minha rotina do dia. Eu chamar a enfermagem e falar, olha, leito box número 1, Dona Maria José, nome completo, ela vai precisar disso, disso e disso agora. Precisa começar antibiótico, vai suspender o antibiótico, eu alterei o antibiótico, tem exame laboratorial, tem um potássio para corrigir. Isso, gente, se a gente conseguisse organizar a nossa cabeça para fazer as coisas de forma sistemática, o plantão seria liso, tá? Então a gente tem que aprender a fazer isso. As evoluções do turno, né? No CTI, obrigatoriamente o médico tem que evoluir de manhã, durante o dia e à noite. A enfermagem, fisioterapia, precisa fazer uma evolução, se eu não me engano, a cada 24 horas. Técnicos de enfermagem têm que fazer como nós médicos, faz diurna e noturna. E a gente tem que ter, gente, nós vamos falar um pouquinho na frente, que essa evolução, ela tem que ser objetiva, clara, e tem que detalhar os exames do paciente, não só o clínico, eu tenho que falar de todos os sistemas do paciente, porque às vezes o que que a gente observa? A regra é uma linha de evolução do dia.
paciente segue estável, sem intercorrência, ou paciente instável, muito grave ou gravíssimo, mas não fala a vazão da amina que está usando, se está com dobutamina, se teve alguma intercorrência. Então, a nossa organização de rotina significa uma organização de registro, tá? Vocês podem observar que os colegas que são organizados no plantão são os que fazem as melhores evoluções. Isso está diretamente ligado. Por quê? É uma pessoa organizada. Então, vocês têm que correr atrás de serem essa pessoa organizada, de registrar adequadamente. Porque se você registra adequadamente, significa que você avaliou seu paciente de forma correta, e que seu plantão está organizado, tá? E, no outro lado, se você é uma pessoa que não registra muito bem, significa necessariamente que a sua avaliação ela não é uma avaliação adequada, tá, gente? Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que é bem clara com relação a isso, tá? Aí você tem que checar a pendência, né, do decorrer do plantão, não é só ali, liberei prescrição, liberei as admissões, liberei as altas, já entreguei tudo, já fiz as evoluções, acabou? Não, cara, nosso plantão é contínuo, aí eu volto lá no primeiro paciente, deixa eu checar aqui se está tudo certo, no segundo paciente, deixa eu ver se está tudo bem, paciente mais grave, eu vou lá na beira do leito, vou olhar o paciente, vou passar um ultrassom. Aí que o plantão começa a desenvolver, vou mudar alguma coisa, não conseguiu, não precisou mudar nada, volta de novo. Vamos fazer isso continuamente, que aí o plantão fica legal, entendeu? Atualizar relatório de transferência, que é o passômetro, de forma objetiva e com informações relevantes, gente. Paciente segue instável, paciente em uso de noradrenalina, mas não fala se está aumentando ou reduzindo, né? Paciente traqueostomizou, eu não escrevo que ele traqueostomizou. Paciente fez hemodiálise hoje, paciente não precisa de hemodiálise hoje. Aí a gente enche o passão de informação totalmente inconsistente, às vezes infundada, que não tem necessidade nenhuma. Algumas falas que a gente deve evitar, tanto no passômetro quanto no prontuário. Paciente gravíssimo, não interessa se é gravíssimo ou se é grave, né? Basta eu colocar paciente instável, paciente estável, grave, gravíssimo, abdômen livre. Eu nem sabia que o abdômen podia ser preso, entendeu? Por que que o abdômen, o que que significa um abdômen livre? Isso aí a gente tem que ter em mente, gente, que tem alguém lendo o que você está escrevendo, né? É cada besteira que a gente vê que dá vergonha. Eu não trouxe as besteiras hoje, não, por questão de tempo. Né? Mas lá no hospital eu vou mostrar para os residentes algumas coisas que a gente vê no prontuário. Então, ter uma postura ativa na busca de demandas é o que eu estou falando, gente. E você antecipa problemas se você organiza o seu plantão de forma que você avaliou, chegou na hora, avaliou o paciente, né? À beira-leito, você já está detectando que tem os potenciais problemas. Você vai nesses pacientes primeiro, resolve as pendências, libera a burocracia, vai para os procedimentos que você precisa fazer. Plantão está tranquilo, você ativamente vai andar, vai fazer um round ali, mental, como é que está a diurese, a glicemia desse paciente está controlada, a dieta que era para começar, começou? Não. Por que não começou? Vamos ver aqui o que que aconteceu. Isso, gente, se a gente conseguir fazer da terapia intensiva ou cuidado intensivo, a gente evita demais falhas de processo, eventos adversos, né? Condições adquiridas. E aí o plantão seu fica mais leve, o paciente tem melhor resultado. E não dá também, gente, para esquecer da família, né? E do paciente. A gente está tratando de seres humanos, a gente está tratando de pessoas que não queriam estar ali, tá? Elas não escolheram, elas chegaram de forma, vamos falar assim, catastrófica, né? Terapia intensiva, né? Quem é leigo pensa que é lugar de morrer e não é, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Terapia intensiva é um lugar para você receber o melhor cuidado. Então, a gente tem a obrigação de conversar com o paciente, de conversar com a família. Com o paciente, porque a doença é dele, a situação é dele. A gente tem que dar esclarecimento para o que ele está recebendo de cuidado. E o acolhimento familiar, gente, é parte do cuidado, é parte do tratamento. Se eu não acolho a família, se eu não esclareço para eles as dúvidas, se eu não transmito a informação de uma forma clara,
que eles entendam o que está acontecendo, o paciente vai sofrer, a família vai sofrer e a gente não vai ter o resultado que a gente espera, tá? Então, isso também não sou eu que estou falando, isso aí está tudo na literatura. E aí vamos focar no paciente, organizar nosso raciocínio para avaliação do nosso paciente. A avaliação sistemática é o checklist do avião, né? Só que aqui a diferença é que nós não estamos pilotando um avião, nós estamos cuidando de uma vida. Então, o que que eu tenho que fazer? Lá em Bruxelas, o nosso professor Jean-Louis Vincent criou o Fast Hug, que é um mnemônico que ele criou para poder organizar o raciocínio da avaliação médica, tá? O Fast Hug é um mnemônico inicialmente pelo médico, como eu disse, Van Sant, que fala o quê? Um abraço rápido composto por itens de cuidado geral do paciente no, como um todo, né? E ele organiza o raciocínio para a gente ter um plano terapêutico bem estruturado e para não faltar nada na sua avaliação do paciente, tá? Então, fala lá da alimentação, analgesia, sedação, profilaxia de trombose, cabeceira, né, que é o decúbito, úlcera de estresse. Na verdade, ele faz, na época que ele criou, falava de úlcera, profilaxia de úlcera de estresse, mas vocês vão ver aqui que estendeu-se isso para úlcera de estresse e de decúbito, tá? E controle glicêmico. Não vamos lá falar rapidamente, não vou aprofundar muito. O FES, né? Alimentação, de feeding, alimentação, a desnutrição, gente, todo mundo sabe que aumenta a complicação, piora resultados dos nossos pacientes. Então, quanto antes e quanto mais seguro a via de alimentação, melhor o resultado do cuidado do nosso paciente. Essa avaliação deve ser feita em 100% dos pacientes. Então, gente, pensa, olha aqui, essa parte talvez seja uma das partes mais importantes da aula para os residentes e para todo mundo, né? Não só para os médicos, é você organizar sistematicamente a avaliação do paciente até para você transferir o cuidado. Então, a primeira coisa que você olha, dieta. O paciente está alimentando, não está alimentando. Se não está alimentando, por que que ele não está alimentando e quando eu posso começar essa dieta para ele? A alimentação não for possível, tem que pensar na enteral, ela é preferida, né, do que a parenteral. Na verdade, é nessa sequência. A oral é melhor do que a enteral, que é melhor do que a parenteral. Então, a gente tem que tentar fazer o que for melhor para o paciente. Quanto antes, melhor, tá? A participação multidisciplinar da nutrição, ela auxilia no ajuste da necessidade, né, gente? É o que eu estou falando. Todo cuidado do paciente, ele é integrado. O médico não toma decisão sozinho, eu preciso da avaliação da nutrição para poder dar um melhor caminho. O médico não é dono da verdade, volto a falar isso, a nutrição nos ajuda muito. Às vezes eu preciso de algum detalhe que eu não peguei, o pessoal da nutrição vai me passar esse detalhe, então a gente tem que dar valor ao que eles falam, tá? Analgesia. Dor, gente, o maior desafio, talvez, dentro da terapia intensiva no paciente crítico, tá? A gente não sabe tratar dor da forma adequada na maioria das vezes, porque é muito subjetivo, né? Existem as escalas de avaliação, mas o paciente entubado, ele tem manifestações diferentes e tudo dentro do CTI pode causar dor no paciente. Está lá falando, ó, punção, aspiração, mudança de decúbito, as cirurgias, principalmente pós-operatório, e qualquer procedimento que você faz, de uma punção de um acesso venoso periférico a um acesso venoso central, tudo isso pode ser causador de dor. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Sinais indiretos, né, que a gente sabe que é o sistema simpático, ativação, taquicardia, tal, a hipotensão ou hipertensão, diaforese, a gente pode avaliar subjetivamente, né? A gente tem que ficar atento a isso. A avaliação é individual, tá, gente? Cada paciente tem um limiar de dor diferente, então a gente tem que ficar atento a isso, prestar atenção se o paciente está confortável ou não, e se ele não está confortável, muito da maioria das vezes é por causa de dor, tá? A gente tem que entender que os efeitos colaterais dos medicamentos que a gente usa, dar preferência para analgesia dentro da terapia intensiva, a gente tem que dar medicamento venoso, né? A absorção no paciente crítico, intramuscular, oral, enteral e subcutânea é bem difícil da gente conseguir mensurar isso, se está efetivo ou não. Então, a gente vai lançar a mão dentro da terapia intensiva. Nós tivemos uma aula excelente, né? Duas, na verdade, com a colega anestesista. Ela falou muito bem para a gente do esse controle da dor dentro do paciente crítico.
E a gente, né, fala aí isso da literatura que eu tirei, inclusive da infusão contínua. Se a gente conseguir fazer no paciente gravemente enfermo, a analgesia em infusão contínua, a gente usa muito, né, remifentanil, fentanil, a ketamina, eles são preferíveis para o paciente ficar mais confortável, tá? Aí vem para sedação, que não dá para andar tão separado, né? Sedação e analgesia, a aula é uma só, a fala é uma só. O paciente pode estar precisando da analgesia, mas também da sedação. A gente tem que ficar atento a isso. Por quê? É tão importante a sedação que o paciente pode estar ansioso, pode estar agitado, não só o analgésico vai controlar isso. Aí você vai precisar controlar a agitação com uma sedação leve, moderada, uma sedação mais profunda. A gente teve essa aula aí também. E o paciente ansioso, a gente tem que controlar muito a ansiedade, pô, é um ambiente que é hostil para o paciente, né, a terapia intensiva. E é o delírio, né, gente? O paciente na ventilação mecânica também, ele tem complicações relacionadas à agitação, principalmente infecciosa, autoextubação. Então, a gente tem que ficar atento. Não é deixar o paciente sedado profundamente. É a gente deixar o paciente confortável dentro da terapia intensiva, independente do contexto. Se ele estiver muito grave, eu consigo superficializar, não rapidamente, mas eu superficializo a sedação de forma gradativa, e por isso o cuidado na terapia intensiva ele é contínuo, né, gente? Tem que ser de dia, tem que ser de noite, a gente tem que trabalhar de forma contínua. Só para exemplificar as escalas que a gente tem aí de Ramsay, de Haas, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas é só para vocês ficarem atentos, por exemplo, conduta agressiva, movimentos desapropriados, intranquilo, porque na hora de você fazer a sua avaliação do paciente, é importante não só você descrever a escala, você descreve itens da escala, que aí quem está lendo a sua evolução vai entender melhor o seu paciente. O T lá de tromboprofilaxia, né, pacientes criticamente enfermos, eles têm um risco maior de trombose venosa, e aí os traumas, cirurgia longa, né, neoplasias e vários outros processos aí predispõem à infecção e à trombose. Aí tem a necessidade da gente avaliar continuamente, a grande maioria deles precisa da tromboprofilaxia, seja ela química ou seja ela mecânica. E o paciente tem que receber essa profilaxia, gente, heparina não fracionada, de baixo peso molecular, ou até a fondaparinux. Esse fondaparinux, se eu não me engano, ele até saiu ele não é produzido mais, eu não tenho certeza, mas eu não estou vendo a gente usar isso mais. E o mecânica a gente usa a perneira, né, para casos específicos. Se houver contraindicação, a gente vai para as meias pneumáticas, que eu falei, e a deambulação precoce. Na verdade, deambulação precoce tem que ser sempre, né, gente, que puder. Cabeceira elevada, não preciso nem falar da importância disso, né, gente? Muitos estudos, mas muitos mesmo, mostram que a cama é inclinada entre 30 e 45 graus. Esses estudos que eu coloquei aí foram mais a 45 graus, podem diminuir o refluxo gastroesofágico nos pacientes em ventilação mecânica. Consequentemente, reduz pneumonia associada à ventilação mecânica. A posição da cabeceira diminui a pneumonia em cerca de 23% para 5% nos casos lá do trabalho que eu coloquei na bibliografia no final. E as evidências, apesar das evidências científicas falarem tudo a favor, gente, a gente não consegue manter o decúbito adequado nos nossos pacientes. Aí eu não sei por quê. Aí a gente precisa de rotina. Se eu, na minha avaliação do paciente, eu olho a rotina, eu vejo se ele está com a cabeceira elevada ou não, eu vou lá e vou manter essa vigilância. Mas não adianta uma pessoa fazer isso. Se todos fizerem sua parte, ficarem atentos a esses processos, esse paciente vai ficar com a cabeceira no lugar certo, vai ter dieta na hora certa, vai evitar a lesão de pressão, que nós vamos ver agora, profilaxia de úlcera de estresse e de decúbito, né? Vincent falava da úlcera de estresse e modernizaram o mnemônico dele e acrescentaram a úlcera de decúbito. Né? Eu separei aqui a de estresse e de decúbito para dar tamanha importância falar das duas, né? A gente lá no nosso hospital, a gente está revendo o protocolo
do protetor gástrico, né? Mas a maioria dos pacientes em ventilação mecânica, né? Que com sinais, os pacientes críticos, ele tem alto risco para desenvolver má perfusão e hemorragia do trato gastrointestinal. Mas isso é droga vasoativa em alta vazão, ventilação mecânica, são os critérios que a gente coloca no protocolo para uso e não uso indiscriminado, tá, gente? A gente não pode usar inibidor para todo mundo que ele tenha efeito colateral negativo também. Indicações específicas, né? A gente vai falar aí de coagulopatia, paciente de ventilação mecânica por mais de 48 horas. Esse é o pivô do uso do protetor gástrico, tá bom? As principais estratégias que a gente vai é bomba de prótons e bloqueadores histamínicos. Esses bloqueadores histamínicos até a gente não está usando tanto mais, não. A gente fica mais com os inibidores de bomba de próton, tá? Outra estratégia, gente, óbvia, é o quê? A dieta oral ou enteral, que ela reduz, né, um protetor natural desse estresse da mucosa gástrica, tá? Aí falando da outra úlcera, a úlcera de decúbito, que a gente acrescenta aí recentemente, a forma mais efetiva de prevenção é o quê, turma? Mudança de decúbito, né? Os pacientes que não ficam no decúbito adequado, mudando adequadamente, ele vai desenvolver lesão, né? Então, o paciente que mobiliza precoce, que a gente consegue fazer a mudança efetiva de decúbito, esse paciente, a chance dele desenvolver a úlcera de decúbito, mesmo estando muito grave, ela é muito menor, tá? As outras estratégias são colchões piramidais, bolsas d'água ou de gel, mas que nenhuma delas substitui a mudança de decúbito, tá? E é frequente no paciente TI, por quê? A gente não muda o paciente, porque às vezes o paciente está muito grave, ele vai instabilizar se eu mudar de decúbito. Isso impede a mudança? A gente não. Eu tenho que mudar o paciente de decúbito com a equipe toda por perto, porque se eu ver que o paciente vai instabilizar, eu vou agir antes que ele piore. Às vezes eu preciso aumentar um pouquinho a nora, ajustar a ventilação mecânica, ajustar a analgesia ou sedação se o paciente não ficou confortável. E a gente tem que ficar à beira-leito, olhando o nosso paciente, tá? E por último, aí falando do fast hug, não menos importante, a gente vai falar do controle glicêmico, né, gente? Aqui agora é um ponto que vai causar um pouquinho de discórdia, porque a própria literatura fala desse controle rigoroso pode ser maléfico para o paciente, mas o Nice Sugar mostrou para a gente que não, que um controle glicêmico rigoroso no sentido de controlado, não manter hipoglicemia ou oscilações muito grandes. E isso faz bem para o paciente, se você mantém uma regularidade no controle, tá? Então, é aí que está falando que esse trabalho especificamente, que foi baseado na aula, fala de 80 a 100 quando comparado com o grupo controle com alvos menos rigorosos. Apresenta queda na mortalidade quando se controla um paciente normoglicêmico, tá? Vem para terapia intensiva, a gente vai aumentar essa margem para 140 e 180, porque alto risco de hipoglicemia se você tentar procurar manter entre 80 e 110. Então, a literatura na terapia intensiva do controle glicêmico faz entre 140 e 180. Tá? Então, cada instituição faz seus protocolos, nossa meta, se eu não me engano, a gente não me engano, não, a gente mantém entre 140 e 180, mais especificamente, eu acho 180, tá? Abaixo de 180 e acima de 140 mesmo. E aí vem o registro, né, gente? Avaliação inicial, identificação, história, pregresso. Isso aqui é mais um resuminho de tudo que eu falei até agora. A gente vai concluindo que no paciente, quando você vai descrever o paciente crítico, você tem que organizar seu raciocínio. Então, aqui é o registro da sua avaliação sistemática. Você vai avaliar neurológico, cardiológico e hemodinâmica, pulmonar, ventilação mecânica, nefrologia renal, gastroenterologia, endócrino, infectologia, informações complementares. Vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, será que eu registro isso tudo? Não, tá? Seguramente poucos de nós registramos todas essas informações importantes dos nossos pacientes. Por que eu estou falando isso? A gente analisa prontuário diariamente lá no nosso hospital. Então, no neurológico, o nível de consciência, se ele está sedado, qual a droga que ele está sendo realizado. Eu vou lá e coloco o paciente em coma,
mas não falo se ele está usando sedação, qual foi o último dia que ele usou. Aí eu não falo. A descrição foi o que eu falei agora há pouco. Haas, Ramsay, Glasgow. Descreve, não coloca Haas lá só um número, não. Ramsay número, Glasgow 8, 10. O que que significa isso? Né, o paciente abre o olho, interage com o examinador, atende comandos simples, paciente agitado, paciente torporoso, falas inapropriadas, descreva o que você está vendo, que aí fica mais fácil da gente entender. Importante avaliar a pupila, gente, pupila do paciente neurocrítico ou não neurocrítico. Eu tenho que descrever, tudo bem, paciente Glasgow 15, aí não, né, gente, não precisa. Mas paciente com alteração do sensório, como que está a pupila desse paciente? Por quê? Se o paciente piora de uma vez ou tem alguma alteração na pupila, eu não tenho nada descrito no prontuário como que era a pupila antes desse paciente. Isso é importante estar registrado. Aí vem o cardiológico. Ainda no neurológico, a gente tem que descrever o exame físico completo, né, gente? Mobilidade, se ele mobiliza, não mobiliza, tem um dimídio que está pior do que o outro. Isso é importante estar registrado. Cardiológica e hemodinâmica. O principal critério nosso para avaliar a pressão, né, gente? De hemodinâmica. Se está normotenso, hipertenso ou hipotenso. A pressão arterial média é muito mais importante do que eu ficar analisando individual sistólica ou diastólica, tá? E se o paciente está em uso de droga vasoativa, qual droga está recebendo e como ele está recebendo, né? Se está em acesso venoso central, qual a vazão que está essa medicamento. Isso é tudo importante a gente deixar descrito. E o exame físico, a gente tem que avaliar enchimento capilar, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco, né? Não é só monitor, não, gente. A gente tem que auscultar. Porque às vezes você está em um monitor, mas você consegue na ausculta, a gente não está examinando o nosso paciente quando a gente tem ultrassom. Tudo bem, mas será que substitui de verdade? Porque o ultrassom é técnico dependente, a ausculta também. Mas se eu sei uma ausculta do meu paciente no início do plantão, se ele piora e eu faço uma nova ausculta e tem a ver com o cardiológico, eu consigo perceber que está alterado em relação ao exame anterior. Então é importante a gente avaliar e descrever esse exame. Pulmão, o sistema respiratório. Paciente de ventilação mecânica, eu tenho que falar qual modo que ele está, gente. Se ele está controlado, espontâneo, né? Se ele está incontrolado, qual os parâmetros da ventilação mecânica, porque é para eu saber amanhã, quando eu pagar o plantão ou passar o plantão para o colega, como que ele está, se ele melhorou, se ele piorou, né? FO2 como que está. Se eu tiver a informação completa, na hora que meu colega chegar para avaliar, ele vai saber se esse paciente está melhor ou pior, né? E junto com isso tudo, gente, vem os laboratórios relacionados. Ventilação mecânica, eu vou falar de gasometria. Alteração cardiológica, se tiver algum marcador cardiológico, eu vou falar, né? E o exame físico, a ausculta pulmonar, o que que eu estou vendo, no ultrassom, o que que eu vi, o que que não vi, se o paciente está muito secretivo, se ele não está secretivo. E a gente não escreve nada disso, tá, gente? Não escrevemos. E aí, nefrologia funcional renal, mesma coisa. Diurese. Esse paciente, a diurese está boa, mas boa para quem? Né? Qual que é o volume urinário? Quantitativo não tem, a gente pesa. Ele está perdendo muito diurese, ele está perdendo pouco, mas muito quanto? Se eu não conseguir mensurar, eu tenho que pesar, tá? E o peso do paciente é importante. A gente não consegue fazer isso regularmente, tá? Mas na literatura foi bem claro que o peso diário do paciente crítico ele é importante na definição nossa. Então a gente tem que avaliar de forma direta ou indireta, né? Se ele está nas arcadas, se ele não está, se ele tem edema, né? Sacral, ou se ele tem edema de distal, de membros superiores. Isso tudo é importante a gente deixar descrito, né? E a função renal, mesma coisa, os eletrólitos, laboratório relacionado. Se o laboratório do paciente crítico está em melhora, eu não preciso ficar pedindo exame todo dia, mas se ele está estável ou em piora, eu tenho que fazer essa análise e eu tenho que descrever isso na minha transferência de cuidado. Gastroenterologia endócrina, a mesma coisa, se o paciente está com dieta, se ele está recebendo por sonda ou por parenteral ou por via oral, né? Se ele está evacuando, se está com evacuação presente, que dia que foi a última evacuação, e o controle glicêmico. Aqui eu estou falando do registro. Fast Hug é a minha organização do raciocínio. Aqui agora eu estou falando do que eu estou escrevendo na transferência de cuidado. E aí, diante disso tudo, eu não posso esquecer também da infectologia.
né? A gente está passando o caso, mas eu não sei se esse paciente está usando antibiótico, que dia que usou. Eu não preciso falar o histórico de antimicrobiano na minha evolução, eu posso. É importante, em algum lugar do prontuário isso vai estar registrado. Que seja eu que registre isso. O paciente usou tal, 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 neste momento usa esse antimicrobiano por causa dessa cultura de tal dia. É informação importantíssima que a gente não coloca, né? O paciente teve febre. Se eu não falo nada, quer dizer que ele não teve? Não, ele pode estar hipotérmico. Então, eu tenho que falar da curva térmica desse paciente, né? E outros marcadores laboratoriais inflamatórios. Informações complementares, diante disso tudo que a gente registrou, eu vou falar de profilaxia, vou falar de dispositivo, se o paciente recebeu ou não recebeu transfusão, se esse paciente é pós-operatório, como que está a ferida operatória, os drenos, né? Onde está esse paciente de forma na evolução do cuidado da cirurgia, quantas vezes ele operou, se tem algum plano terapêutico para ele nesse momento com relação à cirurgia. Então, isso tudo é importante a gente falar. E é isso, turma. Falei demais, falei rápido, porque é importantíssimo. É uma aula grande, como eu disse, é uma aula extensa no que diz respeito ao conteúdo, né? Fechando aqui, abrindo para vocês. Eu tentei ser o mais objetivo possível com relação à organização do raciocínio. Eu vou parar a nossa gravação aqui, foram 50 minutinhos de aula, graças a Deus, não ficou tão extensa. E agora a gente abre para perguntas e troca de experiência, tá? Vou parar essa gravação aqui.